Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é sexta, 12 de junho, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, a IPO da SpaceX faz mais de 4 mil novos milionários. Em mundo, Trump cancela ataques ao Irã e volta a falar em acordo de paz. Já no Brasil, pautas bomba avançam no Senado e podem parar no STF. Muita coisa importante pra gente conversar aqui hoje, então já fica ligado e bora pra primeira notícia. O mundo dos negócios é dia de estreia histórica na bolsa. Hoje a SpaceX de Elon Musk começa a negociar suas ações na Nasdaq, no que deve ser o maior IPO da história. E vale explicar rapidinho. O IPO é quando uma empresa levanta capital vendendo ações ao público geral pela primeira vez. Nesse caso, a demanda está simplesmente nas alturas. A oferta já atraiu mais de 70 bilhões de dólares em ordem só de pessoas físicas, quase o tamanho total da operação, que é de 75 bilhões. Só que tem um detalhe importante aqui. A fatia destinada ao varejo deve ficar em torno de 20%. Então, boa parte dessa demanda não vai ser atendida. Isso ainda tende a pressionar o preço das ações para cima nos primeiros pregões. Do lado institucional, cerca de 1.000 investidores também entraram com reservas. Agora vem a parte mais impressionante. Além de tornar Musk o primeiro trilionário da história, esse IPO deve criar uma verdadeira legião de novos milionários dentro da própria SpaceX. Mais de 4.400 funcionários devem chegar a 1 milhão de dólares, cerca de 400 funcionários devem ultrapassar 100 milhões de dólares, entre 20 e 40 devem chegar a 500 milhões e de 4 a 8 executivos devem entrar no clube do bilhão. Mas essa fortuna não vira dinheiro na hora. Existe uma cláusula que impede a venda das ações logo depois do IPO, justamente para evitar uma enxurrada de papéis à venda ao mesmo tempo. E para o investidor brasileiro também tem novidade. A B3 anunciou que os BDRs da SpaceX começam a ser negociados hoje, no mesmo dia da estreia nos Estados Unidos, o que é algo raro. Os papéis devem sair por cerca de R$50 sob o código SPCX34. Mas com essa novidade corporativa fechando o bloco de empresas, a gente segue agora para o noticiário internacional. No nosso bloco internacional, o clima entre Estados Unidos e Irã agora deu uma esfriada. Pelo menos por enquanto, a tensão parece ter ganhado uma pausa depois de 2 dias seguidos de ataques de um lado e do outro. Relembrando aqui, Branco, na edição de ontem a gente falou sobre os ataques dos Estados Unidos ao Irã, depois que o país derrubou um helicóptero militar americano. Na madrugada de quarta para quinta, o Irã atacou bases americanas no Kuwait, no Bahrein e na Jordânia. Em paralelo a isso, a Guarda Revolucionária iraniana anunciou o fechamento do Estreito de Hormuz para todas as embarcações. E o tom subiu ainda mais ontem pela manhã, quando Trump afirmou que em um futuro não muito distante tomaria a ilha de Karg e outros pontos de infraestrutura petrolífera do Irã, como fizeram na Venezuela. Esse ponto é importante porque a ilha de Karg concentra cerca de 90% das exportações de petróleo bruto iranianas. Então, na prática, uma ameaça contra essa região mira diretamente uma das partes mais estratégicas da economia do Irã. Além disso, Trump também disse que os Estados Unidos atacariam o Irã novamente durante a noite e com muita força. Mas horas depois, ele acabou cancelando essa nova onda de ataques. O motivo foi que negociadores teriam chegado a um consenso sobre os pontos finais de um acordo para encerrar a guerra, e isso em conversas com o mais alto nível da liderança iraniana. Ainda de acordo com Trump, o pacto final talvez seja assinado em algum país da Europa no fim de semana. Só que o Irã, por sua vez, negou ter aprovado qualquer texto. Olhando para o quadro geral, vale lembrar que Trump já disse várias vezes ao longo da guerra que um acerto com Teherã estava próximo. O tratado deve envolver o programa nuclear iraniano, a abertura do Estreito de Hormuz e a
suspensão de sanções contra Teherã. Ou seja, depois de dias de ataques, ameaças e retaliações, o conflito entra agora numa fase de expectativa diplomática. Resta saber se esse acordo vai sair mesmo do papel. Mas com esse panorama internacional fechado, vamos direto agora para o noticiário aqui do Brasil. Começando o bloco nacional, o clima está bem tenso em Brasília. Na quarta-feira, 3 projetos com impacto bilionário nas contas públicas avançaram no Senado e agora podem parar no STF. No jargão político, Branco, essas propostas são chamadas de pautas-bomba. Basicamente, são projetos que aumentam gastos ou reduzem a arrecadação e, com isso, pressionam diretamente o orçamento público. E nesse pacote entram temas bem sensíveis, como a renegociação de dívidas rurais, a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde de combate às endemias e também um piso salarial maior para médicos e cirurgiões dentistas. E o tamanho da conta assusta também. Segundo a estimativa da Fazenda, essas 3 propostas somadas à chamada PEC das igrejas podem gerar um impacto superior a 2 trilhões de reais em 10 anos. Só para comparar, a reforma da Previdência de 2019 previu uma economia de 855 bilhões no mesmo período, ou seja, menos da metade desse valor. E a reação veio rápida. O ministro Gilmar Mendes, do STF, escreveu que o Congresso Nacional não pode criar despesas sem indicar a fonte de custeio. Já Dário Durigan, que é ministro da Fazenda, disse que os projetos precisam ser avaliados à luz da Lei de Responsabilidade Fiscal e ainda defendeu uma revisão dos textos. Durigan também afirmou que Lula pode vetar as matérias, ou se for preciso recorrer ao Supremo. Agora, olhando para o quadro político, o avanço nessas pautas também expõe a relação ruim entre Lula e Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Os dois acabaram se afastando desde que o Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias ao STF. Nos bastidores, aliados do Planalto dizem que Alcolumbre tentou agradar senadores e mandar um recado a Lula com essas pautas bomba. Agora, a aposta do governo é tentar barrar os projetos na Câmara. Pois é, o clima em Brasília voltou a esquentar e dessa vez com medidas que podem pesar bastante nas contas públicas. Mas com a sessão Brasil fechada por aqui, bora agora conferir o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Nessa quinta, em Wall Street, o S&P 500 subiu 1,75%, enquanto o Nasdaq avançou 2,54%. Por lá, o bom humor veio justamente depois que Trump disse ter cancelado ataques contra o Irã, reduzindo o temor de uma escalada. Em outra frente, o índice de preços ao produtor subiu 6,5% em 12 meses até maio, o maior nível desde novembro de 2022. Na Casa Branca, Trump reagiu aos dados dizendo, entre aspas, "Eu amo isso, os números foram ótimos, eu amo a inflação." Já na Europa, o Banco Central Europeu elevou sua principal taxa de juros de 2% para 2,25%. Isso na primeira alta desde 2023. No mercado acionário, a Virgin Galactic, empresa de turismo espacial, disparou 22,44%, pegando carona no entusiasmo com o IPO da SpaceX. Já o Hugo Boss subiu 9,05%, após a Fraser, sua maior acionista, oferecer 1,98 bilhão de euros pelos 74% que ainda não possui da empresa. No Brasil, o Ibovespa seguiu o otimismo do exterior e fechou em alta de 1,71%, aos 171.497 pontos. O dólar, por sua vez, caiu 1,37%, a R$ 5,10. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link e descrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!